Isaías 53. Vamos ler a palavra do Senhor e vamos meditar, nos preparando para a comunhão. Isaías profetizou muitos anos antes do que iria acontecer. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Até esse ponto só. Querido Pai, abençoa esta curta meditação, prepara-nos para sentar à mesa do nosso Mestre, daquele que tem aqui o pão e o vinho que representa o seu sofrimento na cruz. Que nesta manhã possamos ter a nossa consciência um pouco mais ativada, para no momento da comunhão não tornar isso algo assim tão simples, mas que possamos pegar o pão e o cálice e pelo menos reconhecer que alguém deu a vida por nós. Portanto, abençoa a nossa meditação, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o seu lugar. Muito obrigado. Há sempre da nossa parte, os pastores, ou qualquer pessoa que assume o púlpito para pregar, a responsabilidade de trazer algo, principalmente para a pessoa pensar. Algo que você possa sair daqui sabendo da importância da vida cristã e aquilo que você é, um servo de Deus. Eu inicio com uma pergunta: quem é o nosso modelo? Vivemos numa época em que as pessoas estão procurando modelos, não é verdade? Para os homens agora nós estamos na época de cortar o cabelo raspado aqui, não é? E você vê em todo lugar, até lá fora em outros países, você olha para a pessoa, todo mundo imita alguém, não é verdade? Todo mundo. Teve a época da calça boca de sino, aquela calça com a barra embaixo assim, né?
Agora é funil. Tem que ser uma calça apertadinha, né? E você, para tirar o sapato, tem que estar pisando na calça, porque quase não sai, né? E a gente sempre segue um modelo, não é verdade? Mas o nosso modelo deve ser o Senhor Jesus no contexto espiritual. O mundo não tem esse modelo de vida espiritual, porque o mundo não está conectado, antenado com as coisas de Deus. Então nós precisamos entender que o nosso modelo básico é o Senhor Jesus. É Ele que nós temos que seguir. A vida cristã, ela nos chama, irmãos, ou nos puxa para baixo, para descer e reconhecer que o nosso mestre, ele é o nosso modelo, como eu já estou dizendo para vocês. Então, dentro dessa sua trajetória neste mundo, ele abriu uma estrada para que nós pudéssemos andar com uma visão diferente. A nossa visão hoje deste mundo, ela não é uma visão do que está acontecendo no mundo. A nossa visão do mundo é uma visão espiritual, porque nós vemos um mundo caído, depravado, destruído, e ele abriu a nossa mente para enxergássemos. E ao enxergar estas coisas, eu tenho que me corrigir, me policiar, que este não é o modelo. Infelizmente, permita-me dizer algumas palavras, a moda agora é tatuagem. E eu fico vendo muitas senhoras, mulheres, até novas, e até algumas velhinhas, com as costas de fora toda tatuada. Eu sei que aqui não tem ninguém hoje, graças a Deus. Se tiver, está de manga comprida, escondido. Eu não estou dizendo que é errado, não. Eu estou dizendo que todo mundo quer chegar à moda. Escreve na coluna atrás, assim, tal, e eu não sei se em outros lugares também estou tatuado, porque infelizmente as pessoas querem seguir um modelo. As pessoas têm que buscar alguma coisa para satisfazer a elas mesmas. Então nós temos que entender isso. E como isso é difícil, né? Você vê tanta gente assim. Tem rapazes que você não vê o braço, está todo ele pintado, as costas, né? E isso não sai. Vai ter que enterrar com ela, porque aquilo, mas pode causar problemas também no sangue. Então não vou entrar muito nisso. Eu estou só tentando dizer a você que o mundo busca um modelo. Eles estão sempre olhando. O nosso modelo não é o mundo. O que o mundo faz ou deixa de fazer não compete a nós. Nosso modelo é o Senhor. É Ele que veio, é Ele que trouxe vida, é Ele que trouxe a salvação. Então o nosso modelo é Ele. E eu espero que a gente entenda isso. Porque nós vivemos, irmão, dentro de uma sociedade onde impera a vaidade, o orgulho, a arrogância, sempre o ser humano querendo sobrepor aos outros, e isto causa o mal que vemos dentro deste mundo de contenda, de briga e de tantas outras coisas, até no trabalho. Quantas pessoas trabalham numa empresa, né? E ali fica um tentando puxar o tapete do outro, um tentando, não tem mais solidariedade com as pessoas. Você vê isso facilmente, basta você parar para olhar. Então nós precisamos entender isso. Ao contrário, João disse outra coisa. E agora eu queria que você abrisse a Bíblia, nós vamos usar alguns textos, espero que você não cochile, mas se cochilar também não é pecado não. Se você der uma cochiladazinha, não é pecado. Jesus já perdoou você. João capítulo 3, verso de número 30. Eu tenho pensado muito sobre isso, irmãos. Eu tenho pensado sobre isso. Eu não gosto, já falei aqui algumas vezes, eu não gosto que
Alguém me chama de presidente. Eu não gosto, essa palavra presidente para mim ela soa muito mal. Ela soa estranha no meu ouvido. Como também, o bispo, eu sei, o bispo é o que? O bispo é um chamado. Bispo é para pastorear outros pastores. Esta é a minha função. Mas eu gosto mesmo de ser pastor. Eu gosto mesmo de ser evangelista. Porque é isso que a Bíblia me mostra, me dá alegria. Evangelizar, falar do amor de Deus, falar do Evangelho. Por isso que eu estou sempre falando. Então, João, no capítulo 3, aqui nós temos uma passagem muito interessante. E nós temos que ler, irmãos. O grande problema é que a gente às vezes fala muito aqui, mas não lê junto, né? Eu queria que você olhasse para a Bíblia. Capítulo 3, verso 22. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra de Judeia. E ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e tudo lhe sai ao seu encontro. Respondeu-lhe João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. E vós mesmos já sabe, sois testemunha de que vos disse: eu não sou Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois está a alegria, já se cumpriu em mim. E aqui no verso 30, ele fala algo que me chamou a atenção. Verso 30, todos podem ler? Convém que ele cresça e que eu diminua. Ninguém gosta disso, não é verdade? Veja a sutileza. Vamos falar popular, uma pequena fofoca. Chegaram ali: João, olha, aquele que estava com você, olha, o cara é bom, está todo mundo indo para lá. Como que jogando a semente, jogando a maldade, jogando a malícia, tentando provocar ciúmes. Mas João disse: ele é que vai crescer, eu tenho que diminuir, o meu tamanho é menor. Então o Senhor Jesus trouxe uma outra parábola que nos mostra o retrato também de pessoas que vivem dentro deste mundo, eu diria um mundo falso, onde a aparência é maior do que a realidade. Vivem de aparência. E o Senhor disse: cai na real. Rapaz, cai na real. E eu tenho um texto para te falar. Lucas capítulo 12. Meu desejo, irmão, tem sido este: que às vezes você lê a Bíblia, passa, não lê às vezes só Salmo, e às vezes até, vou falar português, claro, passa até uma semana sem ler a Bíblia. Você sabe que é verdade o que eu estou falando. Aí na hora de ir para a igreja: fulano, onde está minha Bíblia? Você não pode se apartar da Bíblia. É igual água, se você deixar de beber água, você morre. A Bíblia é o nosso alimento diário. Quando você lê a palavra, ele fala a você. Então, Lucas capítulo 12, verso de número 13.
Jesus reprova a avareza, porque você vive dentro deste mundo, infelizmente. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhes falou: mestre, ordena a meus irmãos que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tendes cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É interessante a gente observar a força desta palavra. Volta a ler esse versículo que é muito bom. Então lhes respondeu: tendes cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Então lhes propôs proferir uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho mais onde recolher os produtos que produziram. E ele mesmo disse para ele: farei isto: destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Este ponto. Para quem será? E ele está dizendo que aqui fala que não é rico para com Deus. Este é o mundo que você vive. O mundo é medido pelas pessoas que têm bens ou que não têm alguns bens. O ser humano não é mais medido por ser humanos. A qualificação, se você tem um poder aquisitivo mais alto, te tratam diferente. Se você não tem nada, fecha a porta, não deixa chegar. Este é o mundo. Este é o lugar do mundo. E nós não podemos cair nessas armadilhas. E às vezes até as pessoas cristãs, sem perceber, caem neste ponto. E eu quero dizer mais uma coisa para os irmãos: o preço para se tornar um servo. Um servo não questiona, um servo não briga, um servo tem silêncio dentro de si. Isso é importante. Um servo aguarda o momento de Deus agir. Isaías disse: ele não abriu a boca, ele não questionou, ele não disse: mas eu sou filho do Pai, eu sou filho de Deus. Por quê? Porque ele estava aguardando o momento de Deus. Queridos irmãos, há necessidade de nós nos silenciarmos e aguardar o momento de Deus agir em nossa vida. Você não vai ganhar no tranco, nem vai ganhar na briga, nem vai ganhar, você vai ganhar no seu silêncio. Eu diria que o silêncio é uma arma fortíssima. O silêncio, ele tem um som de Deus. Certo dia atacaram a vida de Jó e disseram: rapaz, você é um cara gozado, né?
Deus tira tudo de você, tira seus filhos, tira seus carneiros, seu burro, tira o gado, e você ainda tem coragem de adorar esse Deus? Não é assim que né? Você ainda tem coragem? Jó disse o quê? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E a Bíblia diz que esta resposta de Jó proporcionou a ele, no final da sua vida, todos os bens foram devolvidos. E até a mulher dele, que tinha mandado ele blasfemar contra Deus e morrer, ela ainda teve que produzir mais 10 filhos. Porque a Bíblia diz que ele devolveu tudo. Ela não sabia do plano de Deus, né? Mas Jó sabia. Eu sei que o que está acontecendo comigo, Deus está no controle. Eu falo para você, Deus está no controle. Deus está no controle. Não abra mão de esperar no Senhor. O salmista disse: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor. E Ele diz: me livrou de um poço. Glória a Deus. Portanto, irmão, silêncio tem uma voz muito forte. Paulo, este grande homem de Deus, servo do Senhor, homem notável, este homem abriu mão de uma carreira brilhante. Paulo era um homem de alto nível, ele é da elite, e ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo. Ele podia ter um futuro totalmente diferente. Pela sua formação, ele disse: isto para mim é nada. O mais importante é que eu conhecia Deus. Eu conhecia Ele. E eu julgo tudo isso como refúgio. Eu não quero saber dessas coisas. Eu quero estar com Ele. Passou por lutas tremendas. Mas o que Ele nos deixou é uma grandeza. Gálatas capítulo 2. Espero que você não se canse. Estou correndo um pouquinho queria compartilhar com os irmãos esta palavra esta manhã, para que os irmãos saiam daqui. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20 diz, vou dar um minutinho para você encontrar. Gálatas 2, 19 e 20. Ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E ele disse uma frase espetacular: eu estou crucificado com Cristo. Irmãos, isso eu estou crucificado com Cristo. E no verso 20 ele diz o quê? 21? Não, versículo 20 ainda. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, e me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta é uma afirmação forte, irmãos. E reconheceu o sacrifício de Cristo. Ele reconheceu que quando Jesus foi na cruz, foi por ele, foi por mim, foi por você. Portanto, Paulo deixou toda uma vida, todo um futuro, ele abriu mão de tudo. E eu teria outros textos que eu não vou lá.
E eu quero dizer para completar: Jesus não alcançou esta posição com arrogância, com vaidade, com orgulho, e sim tendo uma vida submissa. O que aconteceu com Jesus? Como resultado? O que aconteceu? Como resultado de não abrir a boca, esperou a hora, qual foi o resultado disso? Jesus é a maior autoridade. Todo o poder foi me dado no céu, na terra, e ele disse: ninguém vem ao Pai sem passar por mim. É assim que nós conquistamos as coisas. Você não conquista as coisas brigando, batendo com o pé no chão. Você conquista esperando no Senhor. Silêncio. Eu não gosto de contenda, não gosto de briga, jamais brigo. Minha mulher fala assim: rapaz, você não briga, mas quando você fica quieto é pior. Porque o semblante da gente diz, né? Mas a boca não abre. E eu vou te dar um segredo: o diabo não sabe nada do que você pensa. Ainda bem. Ainda bem que ele não sabe o que você pensa. Mas quando você fala, ele pega nas suas palavras. E ele vai transformar as suas palavras naquilo que você falou. Não para o bem. Não para o bem. Portanto, você pode pensar o que quiser, ele não vai saber. Jesus não alcançou esta posição. Arrogância é um mal. Arrogância é uma coisa diabólica. Orgulho, vaidade, é porque eu sou mais. Você não é nada. Ele pôde dizer uma palavra que só ele podia dizer. Naquele momento lá pendurado na cruz, braços abertos, próximo a levar uma espada do lado, ele pôde dizer uma coisa: Pai, está consumado. Eu cheguei. E ele entregou o seu espírito. E agora o processo é outro. O Pai o ressuscitou. E eu quero dizer, terminando, o Senhor Jesus é o responsável por todos nós que vamos alcançar a salvação eterna. Você não alcança a salvação, não alcançou, não vai alcançar por seus méritos. Os méritos é dele. Foi ele que fez. Somos servos. Portanto, servo não é aqui, servo é aqui. É depender de Deus. Ele disse: Pai, está consumado. E a Bíblia fala, como nós lemos no início, ele ressuscitou. Foram lá no túmulo,
O Senhor apareceu ali, o anjo, e disse: eu sei o que vocês estão procurando aí, Maria. Ô Maria, eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Vocês vieram aqui para ver Jesus enrolado no lençol? Vieram trazer uma oferta de perfume? Ele não está aqui. Ele voltou para o Pai. Glórias ao nome do Senhor. E nós somos o resultado da ressurreição do Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Senhor guarde o seu coração. Conselho meu: evite polêmica. Evite contenda. Evite disse-me-disse. O bom de crente, que crente não tem orelha, não ouve, não vê nada. Esse é o bom de crente, né? Ele não ouve, não enxerga, não. A irmãzinha sabe o que aconteceu lá, ainda não sabe, ainda faz pose. A irmã sabia, o irmão sabia. Irmão, repita comigo: eu não sei de nada. Cristo sabe todas as coisas. Curva a sua cabeça, nossos irmãos.